Porque até pouco tempo, a culpa era do presidente Bolsonaro, o Lula que até pouco tempo você chamou de corrupto. A quantidade de bobagem que ele fala também. Fala muito, mas faz pouco. Casa. Deixa ele falar. Não, deixa ele terminar. Nicolas detonou Marina Silva, se liga aí. Do meio ambiente da Finlândia, da Noruega, porque é inacreditável. A gente tem quase que te agradecer por tudo que você fez, e caso a gente não faça isso, a culpa é nossa, né? E só falta falar que a culpa é do Bolsonaro. Admirável o seu bom senso agora, né? Porque até pouco tempo, a culpa era do presidente Bolsonaro e ponto final. Inclusive, tuitou, né, dizendo que, olha, o Pantanal está em chamas, mas a postura inescrupulosa do presidente é dizer que são críticas desproporcionais. Criminosamente desproporcional é as faltas das medidas do governo para enfrentar o tamanho do problema da destruição dos biomas brasileiros. Quem diria que você mesmo iria se contradizer e poderia ser usada contra você mesmo? Afinal de contas, são quase 22 mil queimadas. E é a pior em 26 anos. E aí, praticamente, agora a culpa é de quem? A culpa é da condição climática. A culpa é das pessoas que estão colocando fogo. Mas não é do teu governo. Governo que, inclusive, o secretário de governo, Mário Sarubo, disse que a culpa é do agro. Governo seu, que do teu presidente, que diz que o agro é fascista, é mau caráter. Agro que está aqui hoje, ó, do Rio Grande do Sul, que o Paulo Pimenta, incompetente, não fez nada, não enviou nenhum recurso. Enfim, é um governo de fato de incompetentes. Agora, você vem me dizer que a gente tem que agradecer, você tem que agradecer ao Lula por estar aí? Qual Lula você está agradecendo? O Lula que até pouco tempo você chamou de corrupto? Cometeu, então, crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Você tem dúvida? Não, eu quero que... Você tem dúvida? Não, você tem dúvida. A posição da senhora. É crime de corrupção. O PT que até pouco tempo você disse que não se arrepende do impeachment da Dilma. Até os parlamentares do PT, na entrevista recente, disse que você precisava ser demitida, retirada do cargo, porque é muito acadêmica e pouco apresenta propostas. E eu concordo com isso, viu? Porque até mesmo nenhuma resposta aqui foi feita pelas perguntas que foram feitas aqui pelos deputados. E eu não vou fazer nenhuma pergunta, não. Até mesmo que eu não vou ouvir nenhuma cura para insônia aqui, não. O último que fez a mesma fala veludada aqui com a senhora foi o ministro dos Direitos Humanos, que depois de pouco tempo tá pego agora com acusação de assédio sexual, que inclusive a senhora ficou bastante calada com relação a isso. Eu não tenho dúvidas que a resposta já está bem clara, né? Fake news, está fazendo isso para lacrar. Ninguém está fazendo nada aqui para lacrar, a não ser o teu ministério. Afinal de contas, fala muito, mas faz pouco. Fica indignada com alguém usar o termo caixa preta. Não pode, porque isso é contra os negros. Essa CPI conseguiu abrir a caixa preta. A narrativa... Caixa preta não, senador. Isso é uma forma pejorativa de se dirigir às pessoas pretas. Preta não, sou eu que estou aqui do seu lado. Caixa de Pandora. Eu quero acreditar que tudo isso que está acontecendo é um momento para despertar em nós a generosidade, o compromisso com a verdade, o compromisso e o respeito pela vida humana. E não ficar utilizando isso para ficar fazendo fustigamento político. Ministra, que papinho é esse? A ministra do passado, eu poderia dizer que era diferente da de agora, mas é a mesma. É a mesma pessoa incompetente e incoerente. E se precisar de ajuda, pede o pessoal do Caetano Veloso, pede a Greta ajuda para poder te ajudar. Agora, o meu papel aqui é mostrar o quanto você é incoerente, o quanto que infelizmente é lamentável ter um governo que só preocupa com o poder pelo poder. E aqui, eu duvido apresentar de fato uma proposta que você tem feito. Porque se você tivesse lá atrás, você estaria colocando a culpa no governo. Mas como é o seu governo, você não vai colocar a culpa. Parabéns, mais uma vez, muito obrigado por você mostrar pro Brasil mais uma vez quem você é. E o Lula ainda tacou Nicolas Ferreira e Bolsonaro. Não tá fácil pra ninguém, hein? Esse cidadão, se quiser saber quem está tocando fogo, é só pegar as fotografias de satélite, é só saber quem é o proprietário da terra e aí atrás do proprietário da terra que está queimando para saber quem é que botou fogo aqui. Se o dono da terra não reclamou, não foi na polícia da queixa de que teve um incêndio na terra dele, é porque foi ele que tocou fogo. E estão tentando aproveitar isso enquanto esse cidadão é governo do Brasil. Então eu acho que o Brasil não merece, sinceramente, eu acho que todo o país suporta a gente. Os Estados Unidos estão suportando o Trump, que é outro, ou seja, sabe, é o Bolsonaro rico, ou seja, o Bolsonaro do mundo rico, porque a quantidade de bobagem que ele fala também. Eu acho que o cargo de presidente exige que você tenha uma certa liturgia de respeito com a sociedade. Não é uma questão de formação cultural, escolar, não. É uma questão de formação política, de compreensão. Eu fico imaginando
Isso tudo que está acontecendo, altas temperaturas, ventos que chegam às vezes a 70 quilômetros por hora, umidade de até 8%, como acontece no Pantanal e aqui no entorno aqui de Brasília, se não tivéssemos um governo que já reduziu o desmatamento em 50% no ano passado, 45% agora, que tem uma verdadeira força-tarefa, trabalhando conjuntamente, que tem recursos extraordinários para fazer esse enfrentamento para a Amazônia e para o Pantanal. Se tivesse numa lógica de porteira escancarada, isso aqui estaria o próprio Hades na Terra. Então, eu agradeço a Deus por, mesmo com todas as injustiças, de cobranças injustas e críticas muitas vezes injustas, de que tudo isso está na nossa mão. Foi no nosso governo o menor desmatamento da Amazônia. Foi no nosso governo. E o seu é o maior todo ano. Vocês estão brincando de desmatar. Vocês estão brincando de abrir cerca, vocês estão brincando de derrubar árvores, vocês vão ver o que vai acontecer com o comércio brasileiro. Porque o brasileiro do agronegócio, que é sério, aquele que quer ganhar dinheiro, aquele que quer